23 de março de 2024. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, aqui no canal Terra Brasilis News. Hoje é um sábado chuvoso em São Paulo, o tempo esfriou, isso ajuda a esfriar a cabeça, né? Porque quando a gente esquenta demais, a caspa vira mandiopan, como dizia minha avó, e só os antigos vão se lembrar disto. Mas, para fazer esse vídeo de hoje, me baseei muito num artigo escrito pelo jornalista José Roberto Guzzo, lá na revista Oeste, e claro, adaptei as minhas ideias de um aventureiro jornalista, já que jornalista eu não sou, mas vamos lá. Vocês já imaginaram uma situação, de repente, de um camarada que está na praia e pega sua lancha e começa a perseguir alguém em direção ao alto mar? E ele vai atrás e o camarada na frente com a outra lancha fugindo, ele atrás nunca alcança. Ele olha para trás e pensa, acho que eu vou voltar. E aí ele vê que já não tem combustível mais para voltar para a praia novamente. Ele fica naquele beco sem saída, ou seria um barco sem saída. É mais ou menos assim que eu vejo a situação daquele ministro com relação a esses inquéritos do fim do mundo. Parece novela mexicana que começa e nunca acaba, porque o cara não sabe dar um final para aquilo. Vamos analisar o seguinte. Mesmo com um governo que destoa e muito do que conhecemos dos Estados Unidos da América, ainda cremos ser a terra do tio Sam um exemplo de democracia. Democracia e justiça, onde seja qual for o crime, as decisões seguem à risca o que diz a justiça, o que determina a Constituição do país. Constituição de apenas 237 anos de idade e apenas 27 emendas constitucionais. Lá não tem esse negócio de PEC, toda hora lá uma PEC, uma emenda constitucional, não. E por que eu digo isso? Porque se compararmos as penas aplicadas aos invasores lá do Capitólio, lá em Washington, D.C., que aconteceu em janeiro de 2021, com as penas que estão sendo aplicadas no Brasil após os fatos de 8 de janeiro de 2023, vemos discrepâncias difíceis de serem explicadas ao mais leigo das pessoas. Lá em 2021, mais de 500 réus foram levados à Justiça Federal nos Estados Unidos após aquele episódio de invasão no Capitólio. E as sentenças impostas pelo judiciário norte-americano aos participantes do ato de vandalismo variaram significativamente, indo de alguns meses de prisão a serviços comunitários. E em casos mais graves, alguns anos de reclusão. De acordo com informações divulgadas pelo Departamento de Justiça lá nos Estados Unidos, dos mais de 500 julgamentos, 335 pessoas foram condenadas a períodos curtos de encarceramento, enquanto 119 réus cumprirão prisão domiciliar. A maioria das sentenças envolveu algumas semanas de detenção, sendo poucos os casos de condenações superiores a 6 meses, e muito menos ainda acima de 4 anos. 467 réus se declararam culpados e pegaram penas alternativas e se livraram da cadeia. Apenas 22 pessoas foram condenadas com prisão, sendo que apenas um pegou 5 anos de prisão. Isto em regime fechado, e mais 36 meses de monitoramento após a liberdade. Esta foi a maior pena para o que aconteceu lá. Para se ter uma ideia, desses 500 julgados, apenas 110 indivíduos enfrentaram acusações mais graves. Por quê? Porque utilizaram armas mortais, como eles dizem, ou causaram lesões corporais significativas. Em meio àqueles tumultos, cerca de 140 policiais foram agredidos, incluindo aproximadamente 80 membros da Polícia do Capitólio nos Estados Unidos e 60 do Departamento de Polícia Metropolitana. Vocês já devem estar pensando, puxa vida, mas que diferença com nós aqui no Brasil? Porque enquanto isso, no Brasil, o governo do amor, senhoras com Bíblia nas mãos,
já foram condenadas a 17 anos de prisão. Professora com bandeira brasileira pegou 14 anos de prisão no auge dos seus 71 anos de idade. E até um morador de rua ficou preso por 11 meses por estar no lugar e na hora errada. Talvez pedindo algum algodão doce do vendedor ambulante que também foi preso. Realmente, a dosimetria entre sentenças aplicadas nos Estados Unidos e no Brasil inspiram reflexões. Por isso, o que estamos assistindo ao vivo e a cores é talvez a pior etapa política da história do Brasil, onde não estamos tratando especificamente daquilo que normalmente as pessoas se preocupam, aquilo que enche as nossas mentes de preocupação, como situação econômica, problemas na saúde, segurança pública, mas sim uma distorção dos caminhos democráticos, que sempre serviram de metas para as nossas vidas. O Poder Executivo e o Judiciário resolveram se juntar como se fossem um único poder para comandar a nação. E o Poder Legislativo se transformou num poder intermediário, onde suas propostas de lei são desfeitas a bel prazer pela Corte Maior, se não forem do agrado das pautas ideológicas do Executivo, evidentemente. O ministro que investiga e pune, de acordo com os seus inquéritos do fim do mundo, não sabe ou não pode mais voltar a ser um simples ministro. Ele deixou de ser um simples ministro e acabou por pisar em um terreno que nunca foi de seu domínio, o terreno político. Por esse motivo, ele deturpa a ordem natural das instituições, onde quem investiga é o Ministério Público. Quem decide quais são as leis do Brasil é o Legislativo e não ele. É como bem diz o jornalista José Roberto Guzzo, o governante que vive hoje da força tem de ter mais força amanhã para continuar vivo, e mais ainda depois de amanhã, e assim por diante. É por esse motivo que aquele ministro dobra suas apostas como se não houvesse oponentes à sua altura, e a cada dia ataca em novos frontes, mesmo aqueles frontes que ainda não oferecem risco algum, deixando claro dessa forma que não importa a existência de crimes a serem julgados ou não, mas importa sim quem é a grande ameaça a ele. Por esse motivo, ele não precisa apenas acumular cada vez mais poder, precisa também manter essa gente imobilizada pelo resto da vida, e com tornozeleira eletrônica do tipo pega um, pega geral. Ele já não pode mais fechar o seu inquérito perpétuo em defesa da democracia, pois não conseguiu criar uma base política, não tem aliados de verdade no Congresso Nacional ou nos partidos. Ele tem apenas um bando de coelhos amedrontados, tipo Rodrigo Pacheco, o que não é a mesma coisa. Ele não tem amigos, ele tem pessoas medrosas ao lado dele. Jogar duro, jogar pesado, já não está sendo suficiente para ele, pois antes de qualquer coisa ele está tentando aí socar cada vez mais processos sobre a mesa, empilhando um sobre o outro, e não para, digamos assim, dobrar o seu poder, mas para segurar as fichas que ele já tem em mãos. Para conseguir isto, é necessário que o Brasil continue igual ao que é hoje, imóvel como uma múmia de faraó, ou como diz a mulher do Luiz Inácio, da faraona, né? Pela madrugada. Mas ele tem que ter esse país imóvel, com suas múmias, com seus Lulas, seus Liras, seus Pachecos, e sem nenhuma mudança. Fica mais complicado ainda se você é aquele homem público mais odiado do Brasil, que é o caso dele. Com isto, ele chegou a um ponto em que só consegue agir da maneira como está agindo. Vai ter de engatar o erro de hoje até o fim dos tempos.
Ele não vai ter como parar, como retroceder. E claro, cada dia que passa, esse seu caminho vai ficando mais pesado, mais lento, mais difícil, até onde der. Então, o que nós temos hoje no Brasil deixou de ser, sim, uma república, deixou de ser um país administrativamente democrático e passou a ser um país do vale tudo. Só que quem tem as regras desse vale tudo é ele lá em cima. Não ele, né? Ele lá em cima em Brasília. Por quê? Ele investiga, ele julga, ele escolhe suas vítimas e ninguém faz absolutamente nada. Talvez esse seja o grande motivo pelo qual a oposição agora está pensando realmente em trabalhar duro contra Rodrigo Pacheco, fazendo pressão suficiente para que ele tome alguma atitude ao menos, né? Ou para evitar que ele consiga emplacar o seu capacho como o novo presidente do Senado Federal. Porque somente do Senado é que pode vir para nós soluções contra esse autoritarismo da Corte Maior, né? Enquanto isso, as vítimas continuam sendo as mesmas, sem crime definido, sem provas que mostrem a culpabilidade deles, né? E sem ter aonde recorrer, porque tudo é sigiloso, tudo é escondido e advogado nenhum tem acesso a nada. Esse é o Brasil do amor que nós temos no dia de hoje. Meus amigos, é o que eu tinha para vocês nesse vídeo de sábado. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí os likes, se inscrevam no canal. Vamos aumentar as visualizações do canal com os likes, né? Quem puder colaborar, eu agradeço, né? A ajuda é sempre muito boa para manter o canal vivo, claro, né? E eu desejo a vocês um excelente fim de noite, muito bom descanso e até amanhã, se Deus quiser. E Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.